uma vertente muito forte na nossa atuação no Instituto. Então, por que se candidatar à direção do IBIO? Né? Essa é uma pergunta que teve que nortear mesmo essa proposição de candidatura, porque não tinha sentido fazer uma proposta, um plano de trabalho, se nós não achássemos que nós poderíamos, de alguma maneira, contribuir, ou se nosso percurso dentro da instituição não representasse, de alguma forma, né, uma possibilidade de fortalecer esse instituto enquanto instituição de ensino, de pesquisa, de extensão, produtiva, democrática e respeitada no âmbito da universidade e no âmbito da sociedade. Então, assim, por que se candidatar? Então, eu estou no Instituto de Biologia desde 1990, o professor Miguel está na universidade também desde 1993, portanto, bastante tempo. E nós temos, ao longo desse percurso, capitaneado uma certa experiência na administração universitária. Então, não é gestão de projeto, é administração da universidade, envolvendo, inclusive, nos 4, 5 últimos anos, a gestão na chefia do departamento, primeiro como vice-chefe e agora como chefe do departamento de Biologia Geral, também à frente do colegiado de pós-graduação do curso à distância, com 420 alunos na primeira turma, e agora a segunda turma que está iniciando com 360 alunos, e exigindo de mim toda uma inserção e toda uma articulação com o MEC, com o sistema UAB, com a Diretoria de Educação à Distância do Ministério da Educação, com a Coordenação Geral de Educação Ambiental, ou seja, em decorrência dessa gestão universitária do professor Miguel com relação à vice-direção, por mais de uma gestão, então presente e conhecendo essa forma de funcionar do Instituto, da universidade, termina que os outros pontos são consequência dessa experiência. Então, por conta dessa inserção na administração universitária, a gente termina se conhecendo essa estrutura organizacional, porque é necessário se articular com as outras unidades, é necessário conversar com os coordenadores de colegiado, com os diretores, com os colegas mesmo, na consecução dessas atividades fins da universidade. Um outro ponto que nós consideramos que seria importante considerar para propor a candidatura é o conhecimento da realidade acadêmica e administrativa na execução das atividades fins da universidade do IBIO. Nós transitamos em ensino, pesquisa e extensão e gestão, como já falei. Então, temos desenvolvidos projetos de ensino, de pesquisa e extensão, como eu falei no início, um veio muito forte em extensão, o que nos faz atuar para além dos muros da universidade e estabelecer contatos com Secretaria de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, enfim, toda uma interação também dentro e fora da universidade. E isso, necessariamente, nos coloca numa posição de inserção dentro da estrutura institucional e também de apoio. Isso é totalmente resultado desse projeto de vida profissional dentro da universidade. Além da atividade de representação da universidade na sociedade. Então, o professor Miguel, ele é membro do Conselho Estadual de Educação, representando todas, do meio ambiente, representando todas as universidades do Estado da Bahia. É também membro do Conselho Gestor da APA Bahia do Todos os Santos. E nós tivemos a oportunidade, agora não mais no momento, de participar da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que é uma comissão que representa o Estado da Bahia, envolvendo todas as instituições e órgãos que trabalham relacionados ao ambiente e que elaborou a política estadual de educação ambiental. Então, nós consideramos que com esse percurso profissional, nós temos sim qualificação para estar aqui e nos apresentarmos a vocês como uma possibilidade na direção do IBIO. Isso eu mesmo esqueço. E nós optamos, nesse primeiro momento, que me parece que é uma abertura de diálogo, porque se vocês leram, e se não leram, por favor, leiam o plano de trabalho. Se não participem. Tá? O plano de trabalho coloca claramente que essa não constitui uma proposta fechada e que esse momento da consulta é um momento mesmo de discussão. E nós propomos um modelo de gestão por responsabilidade compartilhada. O que significa isso? Horizontalizar o diálogo, a participação coletiva, compartilhamento de experiências, redefinição de consensos, construir consensos fundamentando a tomada de decisão. Então, para a gente, para essa chapa que aqui se apresenta, é importante investir no ambiente de trabalho que estabeleça uma conexão entre os diferentes
diferentes saberes, entre diferentes experiências, dividir tarefas, compartilhar experiências, para que isso se reverta em prol do alcance de um objetivo comum. Acreditamos que somente uma gestão pautada na ética e na humanização do trabalho das relações sociais no âmbito da nossa unidade é que a gente vai conseguir transformar esse instituto na instituição, né, com o respeito que ele merece. É um caminho que já foi percorrido por outros diretores que já ocuparam, né, esse cargo. Cada um a seu modo deu a sua contribuição e nós trazemos uma proposta nova, a partir do que foi feito, porque a história não se joga fora. A história é importante, porque é ela que dá o substrato, a partir do qual a gente projeta o futuro. E só há um momento de projetar o futuro, o presente. E o presente é agora. E é por isso que a gente tem que se envolver. Bom dia. O senhor já me apresentou rapidamente, mas ao longo dessa carreira, né, eu me envolvi mais recentemente no curso de pós-graduação em mestrado profissional em gestão social e desenvolvimento. E então tive que me envolver um pouco mais com a questão da gestão social, da forma de gestão das organizações. Na verdade, tem sido o foco do meu trabalho também em pesquisa e extensão, né, trabalhando com a gestão social de comunidades tradicionais. E dentro das concepções de gestão, assim, de organizações, um conceito bem arraigado assim, dentro da gestão é o conceito da dinâmica espiral. E os níveis mais baixos de organização social é aquele que não tem organização, ou seja, todo mundo é individualista e tal. Depois a gente vai lá pelos níveis tribais, onde tem um líder, por algum motivo é o líder, todo mundo obedece e tal, e vai subindo. E o nível mais avançado seria o nível realmente da gestão compartilhada, onde a sociedade psicologicamente é mais imperativa. Né? Os níveis de organização têm muito a ver com os níveis de desenvolvimento psicológico da maioria dos componentes daquela organização, né? Daquela sociedade. Então, realmente a gestão compartilhada é algo assim, extremamente avançado, né? Que é essa proposta que a gente está trazendo, que não é um empoderamento, ou seja, onde psicologicamente as pessoas têm um nível de interação um pouco maior, ou seja, não tem um líder, não tem um cacique, não tem os que obedecem, mas tem os que trocam ideia e formam enfim, o direcionamento da gestão. Então, a ideia dessa dinâmica da gestão compartilhada, ela gira em torno de dois pilares, né? Pilar acadêmico, pilar administrativo, e com base em 6 princípios que a gente elegeu para desenvolver esse diálogo com toda a comunidade e estabelecer o processo de gestão. Então, basicamente isso, pelo tempo. Então, como vocês percebem, ali estão os nossos princípios norteadores. Eu realmente vou continuar falando, atropelando as palavras com a garganta já seca. Mas, enfim, o diálogo amplo, responsável, democrático, permanente. Ou seja, o respeito ao olhar plural na universidade, negociar os diferentes interesses e pontos de vista das diferentes categorias, para que isso fundamente a reflexão, a construção de consensos e, consequentemente, a tomada de decisões. Tá? O ensino que é um instituto que seja de ensino, pesquisa e extensão. Ensino com pesquisa e ensino com extensão. Que produza conhecimento que seja cientificamente válido, mas que seja também socialmente comprometido. Para que a gente tenha a oportunidade de criar e recriar conhecimentos possibilitadores de transformações sociais. Outro princípio que norteia todas as propostas que foram apresentadas é essa visão de integração universidade-sociedade, acesso ao conhecimento e protagonismo social. Então, a universidade ela tem um papel importante no sentido de promover esses diálogos com a sociedade. Não uma visão unilateral da universidade que vai lá e que vai dar para aquela comunidade conhecimento produzido, não, interagir, trocar saberes, para que isso possibilite que a gente volte para esta universidade e então redimensione, relabore o conhecimento com mais condições de atuar de forma consciente a essa realidade e atendendo às demandas agudas da nossa sociedade. A formação de cidadãos críticos e compromissados com as necessidades sociais. É importante intensificar o papel social da universidade enquanto instituição promotora da cidadania universal.
Essa universidade ela tem que formar vocês, meninos e meninas, para serem bons profissionais que tenham domínio das ferramentas teórico-metodológicas da sua área de formação. Mas vocês têm também que ser cidadãos, conscientes dos seus direitos, dos seus deveres e obrigações na sociedade e investindo esse potencial para a transformação da realidade. Outro princípio, práticas na universidade, modelos para a sociedade. Essa universidade, ela influencia, isso é óbvio, né? As estruturas sociais, políticas, econômicas da sociedade. Então, é também aqui no seio dessa universidade que é necessário que nós adotemos uma postura mesmo de modelo para essa sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, a adoção de práticas que sejam possibilitadoras de transformar essa estrutura social da qual nós fazemos parte. E, por fim, a avaliação permanente. Né? A avaliação permanente no sentido mesmo de continuidade. Continuidade. Né? Um processo contínuo que vai possibilitar refletir sobre as práticas, desculpa, que a pressa, os resultados e os impactos a longo prazo. Para quê? Para aferir o desempenho e efetuar revisões imediatas para garantir tanto a continuidade como a melhoria dos processos. Né? Então, é a nossa perspectiva do ponto de vista de princípios norteadores. Sustentando esses pilares acadêmicos, a gente tem as propostas de ensino de graduação, pós-pesquisa, administrativos, pessoais, infraestrutura, cotidiano, convivialidade e humanização, que é uma dimensão que a gente precisa resgatar no âmbito desse instituto. Tá? E é importante dizer, estou terminando, só vou fechar com essa palavra, que a implementação dessas propostas que compõem os pilares acadêmicos influenciam a implementação das propostas que constituem os pilares administrativos. Essas propostas, elas se complementam e elas se interconectam. Por quê? Para conseguir realizar as propostas que a gente traz nesses pilares acadêmicos, a gente necessita de toda uma ingestão mesmo, né? Uma ingerência, desculpe, gestão é ótimo, com relação à gestão administrativa. Para que a gente consiga funcionar, né? As propostas que a gente traz na estrutura de pessoal, infraestrutura, cotidiano, convivialidade e humanização, a gente precisa investir no fortalecimento político-institucional do Instituto dentro e fora da UFBA. E isso nós já temos condição de fazer, porque temos articulação dentro e fora da universidade. Né? Então, assim, um e outro se articulam e tudo isso só vai dar certo. Nós podemos trazer propostas mirabolantes, mas nenhuma proposta de gestão trazida para você, nenhuma eleição para a direção, por mais geniosa que fosse, né, de um gênio que trouxesse isso, ela não vai ter significado nenhum se vocês não assumem um compromisso de tomarem em suas mãos a construção desse instituto. Então, eu volto à minha fala do início. Se envolva, participe. O instituto que nós queremos é o instituto que nós fazemos. Tá? Obrigada.